Estamos aí com mais um vídeo, gente. Olha, e esse mês de março nós estamos com um tema que não é um tema qualquer. Eu falo que é como se fosse um toque do Senhor aqui dentro, uma cura interior. Porque para falar de memórias, esperança e alegria, às vezes a gente vai encontrar barreiras só de ouvir, porque às vezes nossa memória ela já está habituada, né? Quando a gente consulta, a gente vai colocar lá, pensar em algumas coisas, nossa memória já sabe, olha, é esse arquivo que tem que aparecer. E às vezes o arquivo, né, que é mostrado para nós, já é o padrão de coisas ruins que já aconteceram na nossa vida, aquele trauma que eu ainda lembro com muita dor e que muitas vezes está até limitando o meu avanço. Então, quando a gente começa a falar de memórias, nós precisamos entender que o Senhor quer tocar na nossa memória, né? E somente o toque dele para que haja uma memória saudável. Eu sempre falo que, eu enfatizo aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue. Enquanto você continuar acreditando que a sua luta é contra o seu cônjuge, contra seu filho, contra seus pais, contra o vizinho, contra ou qualquer outra pessoa, tá? O inimigo tá lá só tirando sarro, só falando, é isso mesmo, vai lá, porque é isso que ele quer que você e que eu acreditamos. Mas não é, a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra ele. Então é contra principados. Gente, principados são princípios. Então imagina você, desde pequena, você já passou por tantas coisas, às vezes até na gestação da sua mãe, você quase morreu. Isso são lutas, porque o inimigo sabe que uma criança que vem é um potencial para ser instrumento do Senhor contra o inimigo. Então, o que ele puder fazer para parar uma gestação, para fazer com que crianças não nasçam, o que ele puder fazer, a criança nasceu, ok, então vamos destruir o lar dela, vamos destruir o porto seguro, ele vai fazer. Então, aquela criança, ela vai crescendo cheia de problemas interiores, feridas que foram abertas, traumas, complexos, doenças, né? E aí, como resolver tudo isso? Só o remédio ajuda? Só acompanhamento médico ajuda? Eu não estou falando para negligenciar isso, tá? Sim, ajuda. Só que tem dores dentro da gente, na alma, que remédio nenhum pode curar. Somente o Senhor. E é isso que nós precisamos olhar aqui. Tudo que nós estamos fazendo aqui, né? Desde janeiro, nós já estamos no mês de março, e até dezembro, nós vamos sempre enfatizar a palavra do Senhor é fundamental, é primordial na nossa vida, ela é a âncora, né? Em Hebreus fala que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, é suficiente. Então eu preciso trazer vida para dentro de mim. Então quando a gente começa a trazer isso, né? O que nós estamos aprendendo, esses conhecimentos começam a ficar mais claro, eu aprendo, né, sobre a palavra do Senhor, entendo o que o Senhor está querendo fazer na minha vida, começo a ouvir e deixo o Senhor trabalhar, as coisas começam a mudar, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é dando esse passo, avançando. Então, eu quero pedir para você, compartilhe esses vídeos, porque quantas pessoas têm passado por tantas coisas difíceis e às vezes existem feridas dentro delas que fazem com que elas tenham reações contra outras pessoas e não contra o verdadeiro inimigo, né? E muitas vezes a gente acaba se distraindo, né, enchendo de coisas para esquecer daquele trauma, mas não é dessa forma, né? Deus, ele não faz a gente reviver algo para sentir dor, mas sim para ser curado, para avançarmos. Uma coisa que eu falo assim, que Deus é tão maravilhoso, ele nos ama muito, mas ele nos ama tanto que ele não quer deixar a gente do jeito que nós estamos, né? Ele quer cuidar de nós. Essas feridas precisam ser tratadas, saradas, as memórias precisam ser curadas, a esperança precisa ser uma âncora dentro de mim, e a alegria, eu preciso ter essa alegria, mas a alegria bíblica, não uma animação, né, uma euforia dentro de mim. E quando eu começo a entender isso, gente, eu começo, falar assim pro inferno, eu começo a bloquear, a resistir contra os ataques do inimigo, entendeu? Então hoje, vamos começar? Então olha, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para que você já receba as outras notificações dos vídeos que a gente vai colocando aqui todos os dias, tá? Hoje nós vamos falar sobre memórias que fortalecem. Gente, Deuteronômio 6,12 diz assim:
tenham cuidado para que não se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então tenham cuidado para que não se esqueçam do Senhor. Ou seja, há uma possibilidade sim de esquecermos do Senhor. E o Senhor diz isso: cuide-se, para que você não se esqueça de mim. Então, lá em Deuteronômio, a gente não vê apenas um direcionamento, uma ordenança do Senhor de uma parte sim espiritual, mas isso é profundamente emocional e psicológica também, porque não é somente o meu espírito, mas eu preciso entender e estar com isso aqui na minha cabeça. Eu não posso me esquecer do Senhor. As minhas emoções, elas têm que ter um único governo, e é o Senhor governando as minhas emoções. Então, Ele sabe, o Senhor sabe que o ser humano, ele vive a partir daquilo que lembra. Então vamos pegar 2 exemplos. Em 2 momentos. Você acorda de manhã, num dia aí, você acordou hoje, por exemplo, com pensamentos bons, né? De quantas coisas o Senhor tem feito para você na sua vida. Você começa a acordar já com aquela gratidão dentro de você, a trazer à memória tudo que o Senhor já tem feito. Isso não dá um ânimo? Isso não dá não te fortalece por dentro? Em mim acontece isso. Agora imagine se você acorda e já começa a pensar naquele trabalho difícil, né, nos colegas que estão lá numa dificuldade com algum colega de trabalho, ou aquela consulta difícil que você vai ter, a espera de um exame, né, do lado do resultado, ou os problemas financeiros, conta para pagar e não tem dinheiro. Como que você fica nesse dia? Não fica muito mais pesado? Então o Senhor sabe que a gente tem as nossas ações, nossas atitudes a partir daquilo que lembramos. Então por isso, cuide-se para que não se esqueça do Senhor, né? A memória, gente, ela não é um arquivo morto, e sim um solo vivo. Um solo que não é estéril, ele é fértil. Então o que cair ali vai crescer, vai aumentar, vai ser intenso. Nós precisamos cuidar da nossa memória. Então tudo que cresce em nossa vida nasce do que decidimos cultivar nesse solo. Então se eu só penso em coisas ruins, o que vai acontecer durante o meu dia? Até o meu corpo já vai ficar mais pesado. Eu vou sentir muito o que eu estou pensando. Seja coisas boas, sejam coisas ruins, né? Mas alguma coisa vai refletir em mim, tá? Então Deus, Ele dá um alerta a Israel aqui: não se esqueçam, porque o esquecimento, gente, ele acaba enfraquecendo a nossa identidade. Então a gente acaba sendo definido por aquilo que está acontecendo na minha vida. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um momento de desemprego, né? Então o que vai definir a vida dela? Aquele lá é um fracassado, aquele lá é um desempregado, e aquele lá está encostado. Entendem? Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá? E quando a identidade enfraquece, a gente deixa de acreditar no que nós somos no Senhor, como o Senhor nos vê, e passamos a enxergar conforme as circunstâncias estão gritando ao nosso redor, as escolhas começam a se desalinhar. Então as minhas decisões, o que eu vou escolher, está totalmente fora daquilo que o Senhor tem para minha vida. Então, eu quero falar um pouco sobre a memória como raiz da identidade, gente. Então, o povo de Israel, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, em Canaã, né? Como sempre a gente ouve falar no começo da Bíblia, né? A terra prometida, até foi enviados espias, eles enxergaram os gigantes, mas eles também falaram que ela tinha muita coisa boa, que o mel era bom, a fruta também era bom, tudo era bom, só que tinha gigantes lá, lembra dessa passagem, né? Então, o que significa? Eles sairiam do deserto, eles saíram primeiro da escravidão do Egito, foram para o deserto, passaram por um tempo muito difícil, mas o Senhor não deixou de sustentá-los. Lembra, o Senhor dava maná, eles tinham água, as roupas não envelheciam. Gente, consegue imaginar isso? Os calçados não se desgastavam em nenhum momento, né? Então eles sempre estavam com coisas novas ali para eles, o Senhor sendo o sustento, né? De dia tinha a nuvem, à noite a coluna de fogo, o Senhor era a proteção, o escudo deles, né? Aí, só que daí eles iam sair daquele momento difícil, né, do deserto ali, que não é fácil, que eles não tinham um lugar deles, sempre estavam mudando de lugar, para entrar numa terra que tinha abundância. Eles iriam viver em prosperidade,
né? Eles iam colher o que eles não plantaram, eles iam habitar em casas que eles não construíram. E o risco não era mais a escassez, sabe o que era? A abundância. Então a abundância, gente, ela tende a produzir uma amnésia espiritual. Tá? Mas o que é essa amnésia espiritual? É quando esquecemos de onde Deus nos tirou. De onde Deus tirou você. Né? Então e aí a gente começa a acreditar que chegamos sozinhos. Né? Que fomos nós que conseguimos aquilo. Né? Começamos a viver independentes do Senhor. Esse é o perigo. Tá? Então a memória correta, ela vai preservar o quê? A humildade. Então ela sustenta a gratidão e fortalece a fé. Então por isso que nós precisamos nos lembrar, né? Sempre do Senhor, na nossa trajetória, tá? Então como que a memória ela pode nos paralisar? Quando a memória ela é mal administrada, aí ela se transforma numa prisão. Então eu quero trazer alguns exemplos de memórias que podem nos aprisionar. Primeiro aqui, memórias de fracasso. Por exemplo, alguém que tentou empreender, né, criar um projeto, montar uma empresa e aí acabou dando errado. E aí essa pessoa ela carrega essa experiência como uma identidade dela. Eu não sou capaz. Isso começa a se tornar o quê? Essa identidade. Então toda vez que ela tiver uma oportunidade, surgir uma oportunidade para ela, ela fala, não, eu não posso, eu não vou conseguir, nem vou tentar. Então qual é o resultado disso tudo? Paralisação, medo de tentar novamente, autossabotagem. Um outro ponto aqui de memórias que pode nos aprisionar, memórias de rejeição. Então imagine uma criança que cresceu no lar ouvindo, você não é bom, você não é suficiente, você faz tudo errado. Ela pode se tornar um adulto inseguro, mesmo cercado de oportunidades. Então aquilo que ela acha que é uma proteção, não, é o muro que ela criou porque ela não quer sentir mais, ter aqueles mesmos sentimentos quando ela era criança. Então a memória, ela vira o quê? Uma lente que começa a distorcer a realidade. Outra memória de prisão aqui é da dor espiritual. Pessoas, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, tá? Pessoas que viveram dentro de uma igreja e por algum episódio elas se frustraram, né? E aí elas podem fazer o quê? Acabar generalizando essa frustração, né? Essa experiência ruim e se afastar de Deus, tá? Isso acontece muito, né? E é muito fácil isso acontecer, porque dependendo do tamanho da frustração, a pessoa não pisa mais dentro de uma igreja e ela vai ter certeza que todo mundo, onde ela for, vai machucar. Então é melhor, até Deus, né? Então é melhor ela se afastar de tudo. Então isso tem que tomar muito cuidado. Então um episódio, por exemplo, se transforma em uma verdade absoluta. Então quando a memória ela não é curada, ela cria limites invisíveis, tá? Então a pessoa até tem potencial, por exemplo, né? Mas ela vive dentro de uma cerca emocional que tem como base o passado, tá? Então isso é muito comum acontecer, nós precisamos tomar muito cuidado dessas memórias, né? As dores que a gente tem revisitado, né? E porque isso pode acabar se tornando um obstáculo para o amanhã. Então a memória, ela também, gente, ela pode ser um combustível, não só uma prisão, mas um combustível, se for muito bem administrada. Por exemplo, é muito importante quando a gente tem essas lembranças de livramentos, né? Porque isso fortalece a nossa fé. Então alguém que enfrentou uma doença grave e viu Deus curando ela, ela vai desenvolver uma fé muito diferente. Então quando surge um novo desafio, ela não pensa assim, eu não vou conseguir. Não, ela já pensa assim, eu já passei por algo pior e Deus foi fiel. Eu já tive muitas experiências assim. E a memória, ela acaba se tornando um argumento contra essas mentiras do diabo. Entende? Então comece a trazer à memória os livramentos do Senhor, porque isso vai fortalecer a sua fé. Um outro combustível aqui, lembrar de superações constrói coragem. Uma mulher que saiu, por exemplo, de um relacionamento abusivo e ela reconstruiu sua vida. Então ela carrega dentro dela uma história que é possível, que fortalece ela. Então ela não é mais definida pelo que aconteceu nesse relacionamento, mas sim pela superação. Então quando a gente começa a ter essas memórias, né, esses combustíveis na memória, combustíveis
que nos alavancam, isso acaba se tornando testemunho para outras pessoas. Então, um outro combustível aqui, lembrar a fidelidade de Deus gera estabilidade emocional. Então, Israel, gente, precisava se lembrar do Egito, não para reviver o trauma, mas para reconhecer o milagre que Deus fez. Então, não era a memória de escravidão, mas sim uma memória de libertação. Então, existe uma diferença profunda entre reviver a dor e recordar o livramento. Tá? Então, vou falar aqui um pouquinho do reviver a dor. O que isso significa? É voltar emocionalmente para o lugar da ferida. Então, quando alguém revive a dor, ela não apenas está lembrando o que aconteceu, mas ela experimenta todos aqueles sentimentos como se fosse o acontecido estivesse nesse momento. Ela estivesse revivendo tudo aquilo de novo. Então, o que acontece? Isso enfraquece a fé, desestabiliza a pessoa, dói demais e ela acaba sendo sugada por todos esses sentimentos. Então, reviver a dor mantém a identidade ligada à ferida. Cuidado com isso. Então, por exemplo, eu sou a pessoa traída, eu sou a pessoa rejeitada, eu sou a pessoa que falhou. Então, enquanto a identidade ela está presa ao trauma, o futuro fica bloqueado. Consegue entender a importância disso? Outro combustível, recordar o livramento, gente, ele é visitar o passado com maturidade. Então você se lembra, por exemplo, o que aconteceu, mas você já não dá mais ênfase nesse acontecimento, na ferida, e sim na fidelidade de Deus, o que Deus está fazendo ou fez na sua vida. Então você não volta a sentir aquela dor, mas você volta para reconhecer a mão de Deus na sua vida. Entende a diferença? Então, por exemplo, uma pessoa que passou por dificuldades financeiras, né, ela pode até lembrar daquele período difícil, né? Tipo, nossa, como foi difícil, eu chorei, né? Mas foi ali que eu aprendi a depender de Deus. Foi ali que eu vi provisões inesperadas. Então ela não se identifica como a pessoa desempregada ou a falida, né? Mas ela se identifica como a pessoa que foi sustentada por Deus ou está sendo sustentada por Deus. É diferente, gente. A interpretação nossa naquela circunstância que estamos vivendo faz toda diferença. Ela interfere no meu corpo, nas minhas emoções, nas minhas escolhas. Por isso que eu preciso começar a ver a situação através do Senhor, tá? Então, vamos lá. Reviver a dor reativa emoções negativas, alimenta medo e autoproteção, enfraquece a fé, cria bloqueios para o futuro e mantém uma narrativa centrada na perda, na dor. Agora, recordar o livramento gera gratidão, produz maturidade, fortalece a fé, constrói resiliência, centraliza a narrativa da intervenção de Deus e não mais o que aconteceu. Deus aqui é o foco principal daquele momento difícil que eu passei. Não é um momento difícil, é Deus. Então, quando Israel era chamado para lembrar do Egito, Deus não queria que eles revivessem o trauma da escravidão, mas sim que eles recordassem o braço forte que os tirou de lá. Então, se eles revivessem a dor, eles teriam o quê? Medo de prosseguir. Agora, se eles recordassem o livramento, eles teriam confiança no Senhor. Então, a memória, gente, da dor, a memória da dor, ela produz sim escravos emocionais. A memória da dor produz escravos emocionais. Já a memória do livramento, ela forma o quê? Guerreiros espirituais. Então, eu quero dizer algo aqui, que o passado, ele não pode ser alterado. Eu não sei o que você passou. E não estou falando que o que você passou foi fácil. De forma alguma, você sabe o que você passou. Não tem como alterar isso. Mas o significado que damos a ele, nós temos como alterar. Pergunte-se para você mesmo, faça as perguntas aqui, ó. Quando penso nessa situação, eu ainda sinto a mesma dor como se estivesse acontecendo agora? Ou consigo enxergar crescimento, aprendizado e intervenção de Deus? Tá? Se ainda dói como se fosse hoje, talvez você esteja revivendo.
Mas se há paz ao lembrar disso, você já está recordando o livramento, você já reconhece que foi Deus que cuidou de tudo, tá? Então, você sabe que foi curado quando consegue contar a história sem sangrar por dentro, tá? E isso, gente, não significa que aconteceu lá, eu quero enfatizar isso, tá? Não significa que aconteceu naquele momento, aquele dia com você, foi fácil, foi leve, não foi nada, tá? Mas sim, eu tô querendo dizer que Deus, Ele transformou a ferida em testemunho. E olha, vale muito mais a pena a gente correr atrás para que essas feridas sejam cicatrizadas, porque tem tantas pessoas que precisam ouvir esse testemunho seu. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas nesse momento estão chorando, estão passando pela mesma coisa que você talvez já tenha passado, e precisa só de alguém para falar assim: olha, eu passei por isso, tá? E eu sei como fazer para te ajudar. Você não sabe a mudança, a transformação, a ajuda que você está dando para essa pessoa. E o interessante de Deus é que Ele não nos convida para a gente ficar da mesma forma. Ele nos estica, porque Ele sabe que você é capaz, que eu sou capaz. Então, reviver a dor, gente, nos mantém no chão. Agora, recordar o livramento nos coloca de pé, tá? E quando você está de pé, o passado deixa de ser aquele peso e passa a ser um impulso. Lembre-se, Deuteronômio 6,12 é um chamado à memória intencional. Então, não espere vir uma memória boa da sua mente. Você tem que ser intencional, tá? Tenham cuidado para que não se esqueçam. Essa foi a recomendação do Senhor. Sabe o que isso quer dizer para nós? Responsabilidade. Você é responsável por não deixar que isso aconteça, tá? Então, você pode escolher hoje alimentar memórias que geram medo ou fortalecer memórias que geram fé. Qual você vai escolher? Você pode repetir mentalmente o que perdeu, né? Ou relembrar o que Deus fez na sua vida. Então a memória, ela é sim um altar, tá? E o altar revela quem você está adorando, a dor ou o Deus que cura. Faça essas perguntas para você, ó. Quais memórias têm governado minhas decisões? Conseguem responder? Anota elas. Estou preso ao que me feriu? Ou estou fortalecido pelo que Deus já fez? Faça um exercício simples hoje. Escreva 3 momentos em que Deus foi fiel na sua história. Deixa lá, tá? E quando chegar aquele dia difícil, releia. Olha o que Deus já fez. Se Deus fez isso na sua vida, seja qual for o livramento, uma cura, um milagre, por que Ele não vai atuar agora? Deus é fiel. Então, isso, gente, que eu tô falando não é autoajuda, não. Isso é uma disciplina espiritual, porque Deus pediu isso. Não se esqueçam. Não se esqueçam do Senhor, tá? Então, o que você escolhe lembrar determina como você vive o amanhã. Então, porque aquilo que você recorda com fé se transforma em força para avançar. É isso. Então, volta esse vídeo, assista de novo, deixa Deus trabalhar. Às vezes, gente, eu trago conteúdos aqui, é muita coisa. E para não ficar muito grande também o vídeo, a gente não aprofunda tanto, né? Mas tem horas que não dá. Mas assim, volta um pouco, pega esses pontos que eu trouxe aí, traga para dentro de você, conversa com o Senhor, né? E deixa o Senhor fazer o que Ele quer fazer dentro de você. Lembre-se, o Senhor nos chama para sermos guerreiros espirituais. Ficar se vitimizando não vai adiantar, não vai trazer cura, tá? Ficar lembrando de coisas que já aconteceram no passado não tem como mudar, já aconteceu, mas você pode decidir como será o seu amanhã. É isso. Deus abençoe muito você. Até a próxima. Tchau.